Galera do nosso canal do YouTube, sejam bem-vindos. Mais um material para vocês falando sobre o Campeonato Goiano de 2026. Primeiros jogos das quartas de finais, todos eles finalizados, e eu vou trazer um resumo do que eu vi nesses 4 confrontos. Primeiro, vou deixar aqui acima o QR Code para você participar do game do DD, tá muito legal, muito interativo. Finalizar a terceira rodada, ganhei do Abner Luiz, o nosso amigo lá de Belém, mas fiquei na quarta posição do game do DD para você ver que o nível competitivo tá bem alto lá. Então, muito legal, muito bacana. Espero que você comungue e também participe, porque a quarta rodada vem aí e eu quero contar com você. Nos 4 jogos, o que me chamou mais atenção, eu começo com ele. Foi Atlético vencer a ABCAT lá em Ouvidor por 3-0. Lembrando que o Atlético tem uma camisa pesada, nos últimos 6 campeonatos chegou em 4 decisões, o Atlético que venceu todas elas que chegou, essas decisões, só em 2021 que ele foi eliminado nas semifinais pela equipe do Grêmio Anápolis e também em 2025 que não figurou na finalíssima por ter sido eliminado pela equipe do Anápolis também nas semifinais. A verdade é que o Atlético, no último jogo do quadrangular, na 8ª rodada, perdeu para o Goiatuba de virada, um time muito ruim e que até o seu presidente chamou o jogo de essa palavra lá depois do jogo, falou que foi uma atuação pífia, que ia ter uma conversa com o staff, com os jogadores. De fato, foi uma partida horrível do time atleticano, que sofreu a virada para o time do Goiatuba nos minutos finais. E eu não esperava essa facilidade toda que ele encontrou lá no estádio Luiz Benedito, em Ouvidor. O time da Becate, que classificou com os mesmos números pontuais do Atlético, só perdendo nos critérios de cartões, tomou um atropelo, deixando muitos espaços no meio campo, muitos espaços pelo setor direito do seu sistema defensivo, e Guilherme Marques soube aproveitar, fez uma grande atuação, fazendo 2 gols na partida, e depois Derek entrando e fazendo um bonito gol em uma linda jogada individual. A verdade é que o Atlético mostrou propositivo, mostrou vontade, mostrou um novo sistema tático com a linha de 3 zagueiros, mas mais do que isso, mostrou organização dentro de campo e mostra que vem forte para essa semifinal aí contra Vila Nova ou contra Goiás, visto que ele vai classificar na terceira posição, não podendo chegar nem na primeira e nem na segunda colocação, já que está a 4 pontos de Goiás e também Vila Nova, os dois times com 21. Para mim foi a grata e grande surpresa. Confesso que até tinha dito que a ABCAT, se eliminasse o Atlético, não seria surpresa nenhuma para mim, mas o Atlético mostrou que eu estava errado e venceu por 3-0. O Goiás encontrou sérias dificuldades contra o craque de Catalão, como de fato é jogar lá na Arena Rifert, um campo muito lamaçal, um campo difícil de jogar futebol. O craque sempre impõe muitas dificuldades aos seus adversários quando lá vão, e o 1-1 se assentou bem, mas também fica na rotina, na nossa retina, aquele possível pênalti em cima do Jean Carlos, que o árbitro nem sequer foi olhar no VAR. Então, assim, o Goiás reclamou do tempo de descanso. O Catalão é uma viagem de mais de 4 horas da capital, então o Goiás já joga no sábado, jogou na quarta noite, chegou em Goiânia por volta de 4, 5 horas da manhã. Os jogadores quinta e sexta terão ali um trabalho mais regenerativo para as 16 horas de sábado estarem dentro de campo para brigar por essa vaga nas semifinais. Para mim, o Goiás é um dos favoritos a levar o título do Campeonato Goiano, é favorito a passar do craque, mas lembrando que futebol, o craque não perdeu para os times da capital, foram 2 jogos empatados com o Goiás, 0-0 e 1-1, e também empatou em 0-0 com o Atlético Goianiense, jogando dentro do Castelo do Dragão. O craque que nas mãos de Kleber Gaúcho é outro, de fato, mudou, não tinha tomado gols até enfrentar o Goiás, pelo contrário, fez 5 em 4 jogos, então é um time diferente. Pode ser que complique a vida do Goiás, mas eu creio que o Goiás será favorito dentro de casa e passará para as semifinais. O outro time da capital ascendeu a liderança com 21 pontos, tem 20 gols marcados, tem 2 dos melhores jogadores do campeonato, é o time que mais triunfos conseguiu, são 7 vitórias do time colorado até o momento em 9 jogos, venceu e não empatou com ninguém, ou ele venceu ou ele perdeu, que foram os 2 clássicos para Atlético e Goiás. O resto dos times do interior ele bateu em todos. O Vila Nova, que com 2 gols de João Vieira venceu o Anápolis fora de casa, mostrou que de fato vai brigar pelo bicampeonato, mostrou que é um time muito bom, organizado ali na linha do meio campo e ataque. O seu sistema defensivo não foi tão exigido assim no jogo contra o Anápolis e por isso passou em branco, com Thiago Pagnussá e Pedro Romano voltando. Teve Janderson também no banco de suplentes, que desde o dia 14 de janeiro não entrava em campo, conseguiu jogar alguns minutos. O Vila Nova parece ter o seu time completo. Marquinhos Gabriel foi titular e jogou bem, então parece ter ali o meio campo com William Maranhão, João Vieira e Marquinhos Gabriel sendo sempre esse tridente ali que vai dificultar a vida para os seus adversários. O Tigrão venceu, está na primeira posição, só depende dele para manter esse posicionamento. Não pode ser alcançado pelo Atlético, só pode perder essa posição para o Goiás, o seu maior rival.
mas lembrando que o primeiro lugar ele enfrentará o quarto e, além disso, ele pode decidir os seus jogos sempre como mandante no segundo jogo da semifinal e também da final. O Vila Nova, que é o time que mais venceu, nas mãos de Humberto Lousi, que precisa encontrar o equilíbrio nos clássicos, algo que ele ainda não venceu no Campeonato Goiano de 2026 e nem nas suas passagens anteriores com o Vila Nova. 2019 não ganhou, 2025 perdeu na Série B para o Atlético e 2026 já perdeu para o Goiás e também novamente para o Atlético dentro de casa. Vamos ver como o Tigrão passará pelo Anápolis, que eu creio que vai passar para as semifinais, vencendo uma vez mais dentro do Oba, e depois nas semifinais vamos ver se ele vai pegar o time do interior ou se o Atlético, se for derrotado e a Jataiense vencer, o Atlético ficará em quarto. Vamos aguardar isso aí, mas eu creio que será o Jataiense ou a Anapolina que ele vai enfrentar o Tigrão aí nessas semifinais. O último jogo, Jataiense e Anapolina, no qual acabei de citar, empataram em 1-1, vão decidir lá no estádio Arapucão. Jataiense, que saiu perdendo, buscou o empate nos minutos finais, mostra que é um time que também ataca bem, tem o seu sistema defensivo que foi batido algumas vezes, mas essa Anapolina, mudança de comando técnico, é uma SAF organizada, mas não sei se tem força suficiente para ir ao Arapucão vencer a essa equipe da Jataiense, que não perdeu nenhum jogo lá dentro. Foram 12 pontos disputados no campeonato da fase regular, 10 pontos conseguidos. Venceu o Atlético por 3-1, venceu a Anapolina por 3-0, venceu o Inhumas também por 1-0, batendo um pênalti e empatou na estreia contra o Crack de Catalão. Para mim, vai vir muito forte e vai eliminar a Anapolina. Então, na minha visão, teremos Jataiense e Vila Nova, Goiás e Atlético fazendo aí os jogos da semifinal. Fechou? Esse foi o resumo do Campeonato Goiano 2026 nos primeiros jogos das quartas de final. Eu sou o Danilo Dias, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e vem conosco no nosso canal, que é um recheado de conteúdos diversos aqui para você. Beijo grande, tchau!